Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta quarta-feira. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você no canal 55, o HF 511 da Claro TV e também no YouTube no canal Rede RS, antecipando também as manchetes que você vai ver nos jornais de amanhã. Confira agora os destaques do programa desta quarta-feira. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda para projetos sociais sem pagar nada a mais por isso? A campanha Valores que Ficam quer manter esses recursos do Rio Grande do Sul para ajudar milhares de crianças e idosos. Na edição de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Pérez, explica como fazer a doação direto na declaração de 2026. E vamos ver que um gesto simples fortalece a rede de solidariedade nos municípios gaúchos. O comércio de Porto Alegre aposta no Dia das Mães para alavancar as vendas neste mês de maio. Mesmo com orçamento mais apertado, o consumidor não abre mão de comprar um presente para a data. Daqui a pouco vamos conversar com o Cindy Lojas para saber como os lojistas de Porto Alegre estão se preparando para o movimento e quais as tendências do varejo em 2026. O Rio Grande do Sul marca os 2 anos da maior enchente da história, com foco no futuro e na prevenção. Começa uma série de ações para acelerar a reconstrução e preparar as cidades para os novos eventos climáticos extremos. Vamos mostrar quais as soluções debatidas na capital gaúcha e o que muda na estrutura do estado para enfrentar as mudanças do clima em 2026. No esporte, vamos conversar com Rafael Alves, árbitro assistente gaúcho que foi selecionado para a Copa do Mundo. E ainda a repercussão da vitória do Grêmio na Copa Sul-Americana e a projeção de Brasil de Pelotas e Inter pela Recopa Gaúcha. E direto do Estúdio do Tempo, você vai ver os detalhes do alerta laranja para o Rio Grande do Sul, que começa a partir da meia-noite de hoje. Veja agora no RS em Movimento. Você que nos assiste, já declarou seu imposto de renda? Um gesto simples na sua declaração pode fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Parte do valor devido de imposto pode ser destinada diretamente a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos aqui no Rio Grande do Sul, sem custar mais nada para a pessoa que declara. É a campanha Valores que Ficam, que busca ampliar a adesão de pessoas, mantendo esses recursos aqui nos municípios gaúchos. Quem nos fala mais sobre essa iniciativa e como funciona essa destinação é o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Sérgio Pérez, que está aqui conosco nos estúdios da Rede RS. Presidente, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite por estar aqui no RS em Movimento. Poder falar um pouco, da pessoa poder destinar até 6% do seu imposto de renda para um fundo que vai ficar no município, na sua região, que vai ajudar a criança e adolescente, como também a pessoa com idade, o idoso. A pessoa já vai contribuir igual ao imposto de renda, então ela pode reter uma parte para poder movimentar e ajudar. Isso é muito bacana porque a pessoa vai poder dizer assim, eu quero que ajude na formação da criança, do adolescente, eu quero um fundo para a pessoa com idade que precisa de recursos, de benefício. Isso ela vai tirar 6% daquilo que ela já contribui, ela vai poder deixar na sua região ou no município. Bom, isso é realmente uma ação, além de uma boa ação, não custa nada para a pessoa, como eu disse ali, Porque o imposto já é devido. E destina a partir desse valor devido, presidente? Realmente ela não vai doar, algo dela para... Não é algo a mais do bolso, Não, algo a mais. Ela vai doar aquilo que ela já contribui, só que ela vai poder destinar 6% para o conselho da criança, e o adolescente, e também para as pessoas do idoso. Conselho do idoso também. E isso vai distribuído para uma série de entidades, que cuidam de crianças, adolescentes, idosos, vai para a proteção, vai para a legislação, proteção e execução do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, são recursos que vão para essas ações, Ela pode procurar um conselho, do município, do idoso, da criança, ou regional, ou até nível estadual, federal, e fazer ali a destinação.
é até agora o dia 29, né? Isso, vamos lembrar que até 29 de maio. 29 então, se você agora está na hora da declaração de imposto de renda, se você sentir no seu coração de querer ajudar a criança, adolescente ou até mesmo a pessoa idosa, você pode pegar 6% daquilo que tu contribui, chega ao seu contador, olha, eu quero destinar para o conselho da criança, adolescente, para o conselho do idoso, e o contador sabe como faz ali, vai poder destinar. É interessante, eu estou com o site aberto aqui, Valores que Ficam, a LRS.gov.br, que mostra tudo como faz, né? Tem as opções ali de como destinar, escolhe, criança, adolescente, como o senhor disse, né? Dá para o contador, né, fazer isso, né, facilmente, é muito fácil, é muito rápido e muito fácil, é muito simples, né? E um detalhe, né, a campanha já diz valores que fica aqui no Rio Grande, né, presidente? Fica no Rio Grande, fica na cidade, no município, fica na região. Quer dizer, o meio que a pessoa pode dizer, eu quero pelo menos uma parte do meu imposto de renda, que é 6%, eu quero destinar para o conselho da criança, do adolescente, para o idoso, que vai ficar no meu município, que vai ajudar ali do município a criança, adolescente, a pessoa idosa na sua região, aqui no estado. Muito bem, tá na tela aí, ó, valores que ficam .al.rs.gov.br para destinar então os valores para os projetos sociais. Essa é uma das suas bandeiras. Outra bandeira, presidente, da sua gestão, que começou agora no início do ano e acontece nesse ano de 2026, é o municipalismo, que é a valorização, né, das regiões, dos municípios, porque, como já se dizia, né, há muito tempo as coisas acontecem no município, não é isso? E essa parte do fundo já é uma coisa que fica no município, na região, porque o municipalismo, né? A pessoa ela mora no município, ela nasceu ali, ela procura estudar no município, trabalhar no município. Então, ela vai comprar no município, ela vai no mercado, na farmácia, enfim. Ela precisa de estrada, ela precisa de saúde, ela precisa do colégio. A infraestrutura é tudo município onde as coisas acontecem e é onde a pessoa tem que ter o mínimo, né? Que é a saúde dela, que é poder ter uma infraestrutura para ter uma qualidade de vida. E a pessoa ela paga os seus impostos no município, ela contribui. Então não é justo essa pirâmide que tem, dessa, né, formação da pirâmide que vem da federação, que fica 20% no município, que é para os prefeitos gastar, poder ali com as suas contribuições, e 60% vai para a União, governo federal. É onde a gente vê o tanto de dinheiro que é desperdiçado, porque vai perguntar lá em Brasília se a pessoa conhece o município, por exemplo, o meu município, Cará. Eles nem sabem onde fica, Cará. Ou lá, Nova Horizontina. Sim. Enfim, qualquer município, as pessoas nem têm noção. Mas o parlamentar, o prefeito, o vereador, é onde as pessoas batem na porta, onde as pessoas têm o contato, é onde está próximo dela, que ela precisa de ter a saúde, o medicamento, o transporte, as estradas, né? Tem o maquinário das estradas, que vai escolher a produção, a luta que nós temos hoje da agricultura, tanto familiar como agronegócio, a pecuária. Saúde, né, presidente? Saúde. Agora nós estamos no estado de emergência em todo o estado, né? E aí você superlotação nos postos de saúde. Às vezes não tem um remédio na farmácia do município, às vezes não tem ali uma especialidade, um aparelho falta para a pessoa fazer uma ressonância, fazer um raio-x e saber que ela contribui e vai para Brasília e tem que ir atrás de um deputado, atrás de entrar num governo, num programa do ministério. Muitas vezes o prefeito não tem nem infraestrutura, pessoas, devido à qualidade que tem que ter de estudo e preparo técnico, um salário, às vezes nem tem uma pessoa qualificada para poder estar encaminhando e buscando esses fundos, esses recursos, que é praticamente um pano de fundo escondido que saiu do município e para chegar até o município é uma via sagra.
Por isso é que o senhor escolheu aí e adotou o projeto Municipalismo, agora a voz e a vez dos municípios. O senhor está liderando essa bandeira, onde a Assembleia Legislativa vai estar presente, está já fazendo uma caravana e participando presencialmente, né, dessas regiões e conversando com os municípios, é isso? Exatamente. Para entender as demandas dos prefeitos das regiões. Tivemos o Fórum Democrático, né, que é uma reunião, tivemos em Capão da Canoa, tivemos o mês passado, mês passado, semana retrasada, tivemos lá mês passado, lá em Taquari? Não, aqui no Lajeado, dentro da faculdade lá. Ah, na Univates. Perfeito. E estivemos agora, na sexta-feira, dia 1º, lá na Fenasoja, em Santa Rosa. Perfeito. Onde pôde reunir os prefeitos, os vereadores, os coredes, as entidades, iniciativa privada, as pessoas que moram no município, e a gente convida, né, o Ministério Público, o Poder Judiciário, as autarquias, as entidades como a Corsã, a RGE, a Equatorial, onde as pessoas podem fazer as perguntas, as pessoas têm as dificuldades, as demandas, as lutas que ela tem para poder ali no município ser atendida. Nós temos os problemas climáticos no nosso estado, que muitas vezes dá um temporal, a pessoa ficava até 8 dias sem luz. Aí tu imagina um aposentado, a pessoa que tem seu salário, vai no mercado, faz o seu rancho, compra ali, como diz no interior, a mistura, né? Um frango, uma carne, vai botar na geladeira, ela perde porque não tem luz. Sim. E às vezes o mercadinho lá do interior, a pessoa tem um mercado, tem os seus frios ali, ela perde tudo, o prejuízo, às vezes não tem como repor, porque ela faz o salário do rancho. Então nós já abrimos também ali para tanto a parte de energia elétrica, também da água, um departamento dentro da Assembleia para eles poderem colocar ali uma pessoa de dentro deles para ter a intercolação ali junto com o Parlamento Gaúcho, poder ter um relacionamento para poder explicar quando dá um problema de um prefeito na região, Perfeito. Poder entrar direto, ligar para não ter aquele negócio, liga para um, liga para outro. Não tem burocracia. Até chegar a quem resolve demora. Então, temos conseguindo melhorar. Tem muita coisa para ser feita. Mas esse é o papel do parlamento, é o que eu me propus esse ano de presidente, de nós fazer chegar lá na ponta onde as pessoas vivem, a solução, a qualidade de vida melhor. Não precisar as pessoas terem que vir a Porto Alegre, vir no Estado, mas sim as autoridades, os nossos meios de comunicação chegar até eles. Muito bem. Presidente, o senhor que tem, então, visitado muito o Rio Grande, o senhor conhece já o Rio Grande há muito tempo como deputado e agora fazendo essas caravanas com o Fórum Democrático, o que o senhor tem ouvido dos prefeitos e das comunidades em relação, já que o senhor falou na questão da tragédia climática, né? Estamos fazendo 2 anos aqui das enchentes de 2024. O Estado está melhor preparado, a população está mais tranquila, nós temos as redes de proteção necessárias para evitar novas catástrofes? Qual é a sua opinião? O que eu vou dizer é que foi investido, né? Agora, por exemplo, a defesa civil, nós praticamente não tinha quase. Então, agora, devido ao incidente que teve todo, foi preciso investir e estar preparado e fortalecer para que eventuais outros problemas climáticos a gente tenhamos, né, condições de ter mais rapidez na hora de salvar. Porque se não fosse a iniciativa privada, as entidades, as pessoas, o povo pelo povo ajudar, não teria como encarar. Voluntariado, né? É verdade. O voluntariado. E mesmo assim, muito tem que ser feito, né? Ainda falta, né, presidente? Tu sabe que quando tu enfrenta um deserto, te forja a você ter resiliência e se preparar para o que vem pela frente. Então, mas para resolver um problema como aconteceu, de enchente, fazer que não alaga mais, tem que ser investido muito. Tem que fazer obras que só lá para 2030, acho que vai ter que são dar os obras projetos grandes, né? Grandes, envolve de governo muito investimento, federal. né? Não, o município não tem. E tem alerta de um El Niño esse ano, a gente fica muito temeroso, né, então, presidente? assim, as pessoas podem ficar tranquilas, não, ninguém fica tranquilo. Não dá para ficar, né? Quem teve 3 enchentes no ano no Vale do Taquari perdeu tudo. Pois é. Quando começa a chover, as pessoas já têm essa preocupação. Infelizmente. Presidente Sérgio Pérez, como é que é presidir a Assembleia Legislativa num ano de eleição? Porque tem que tentar votar aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais polêmico, praticamente até metade do ano, né, presidente? Depois
Se o senhor quiser tomar água aí, não tem problema. A gente vai dar um tempinho, eu vou elaborar melhor a pergunta, porque a partir do meio do ano, tudo é campanha. Quase todos os deputados, se não todos, se o senhor me corrija, vão querer a reeleição. Então, segundo semestre é difícil, né, de ter quórum, o pessoal parar na Assembleia, eu acho que fica difícil. Inclusive o governo, o presidente, está todo mundo pensando em campanha, né? Não, o quórum dá, porque às terça-feira, né? As votações, então, os parlamentares têm a obrigação... Continua, então, tendo sessão plenária. Tem a sessão plenária às terça-feira, que é de votação. E aquilo que for para a estrutura do Estado, que venha, principalmente o projeto do governo, que é os que tem mais relevância, esses aí é apreciado. Precisa claro, apreciar e sendo emergente, o parlamento... Eles têm consciência que tem as adversidades ideológica, política, mas a maioria sempre vence, que é assim que é uma escola de líder, né? A gente apenas conduz a reunião de liderança terça-feira, mas a maioria dá um acordo e vai para a plenária. Às vezes a pessoa dá acordo, eu voto contra, eu não concordo, mas eu vou dar acordo para ir para a plenária, para ir à votação. Perca ou ganha, é o direito das pessoas divergirem sobre, ideologicamente, as suas ideias, mas com compromisso de aprovar. E nós aqui é mais tranquilo, o Parlamento Gaúcho aqui, o corpo técnico também do servidor da casa, e os deputados têm esse entendimento aí, tem aí os novos candidatos agora, ano para governo, então, esses fóruns, tudo que faz, é o que eu digo sempre para os pré-candidatos. Eles têm que ir lá na ponta, ver na região, município, ouvir os prefeitos, os vereadores, as entidades, o que é bom para aquela região, para a infraestrutura, para poder desenvolver aquela região. Não é apenas ir para um debate, numa tribuna, numa televisão, e citar número e falar coisas fantasiosas que não é a realidade. Então, eu procuro sempre ouvir as pessoas, os projetos, sempre que eu coloco, é de acordo com a região, as pessoas que nos apontam, né, que vivem lá, sabem o que precisa. E tem dado certo o meu mandato, e hoje como presidente, tenho presidido, tenho respeito dos meus colegas deputados, porque são 55 lideranças. Por mais que eu possa dizer, não concordo com a ideia de um ou do outro, mas eles são legitimados pelo voto. Um deputado, por mais pouca votação que tem, ele tem 30 mil votos. Então, são 30 mil pessoas, são a maioria das cidades nossas de porte médio maior, não chega a 30 mil. As menores, então ele tem ali a liderança, pessoas que depositaram o voto, que deram para ele representar, porque coadunam com a ideia dele, com a proposta, e na Assembleia é onde representa todo o parlamento, porque às vezes o governo ele é eleito com 50%, 40% da população, e a Assembleia é todos, de todo nível, um é esporte, outro é educação, outro é o servidor, outro é a segurança pública, outro a agricultura, outros a educação. Então, cada um tem uma bandeira e defende aquilo que levou ele ao seu discurso, à sua representação diante dos seus eleitores, está ali. É a representatividade democrática da sociedade, né, presidente? É a Assembleia Legislativa. Essa é a realidade. Mais de 80% dos deputados vão à reeleição, né, dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Eu acho que vão todos, né? Uns vão à reeleição para estadual e outros vão a federal. E outros vão a federal, né? Exatamente. E outros a governo. O governo não tem. Não tem nenhum. Não, o governo não tem. Ainda, né? Pode ser que apareça. Até junho tem muita água para rolar, tem as convenções. Não, mas tem a vice, o Hernani Polo vai a vice. Tem o Hernani Polo, é verdade. Tem alguns para vice, exatamente. A Silvana Kovács também, estadual, vai a vice. Também é. Então tem muita mexida na Assembleia Legislativa, sob a presidência do presidente Sérgio Pérez, que nos honra com a sua visita aqui na Rede RS. Quero agradecer muito a sua presença, a sua entrevista aqui ao RS em Movimento e lhe desejar boa sorte nessa gestão agora em 2026. Obrigado, eu que agradeço a RS em Movimento, a vocês aí por nos dar esse espaço e que venhamos ter um ano melhor, que o povo sabe escolher, é o meio das pessoas. Hoje, inclusive, é o último dia para a pessoa transferir o título, né? Quer dizer, hoje, acabou. Exatamente. Né? Para ela ter o direito de votar, e eu acho que as pessoas têm de comparecer às urnas, votar, é o direito que ela tem de exercer, dela ver se a pessoa que ela votou, se ela concorda, ela vai renovar por mais 4 anos, se não concorda, troca. É o direito do cidadão poder se manifestar. O poder do voto ele tem na mão e é ele que vai dizer quem se elege e quem não. Quero aqui agradecer, desejar a todos aí sucesso e a todo o nosso Rio Grande Gaúcho e Gaúcha,
que venhamos ter um ano bom para todos. Obrigado, presidente. Conte sempre com a Rede RS. Presidente Sérgio Pérez, presidente do Legislativo Gaúcho, aqui ao vivo conosco no RS em Movimento. A duplicação da BR-290 no Rio Grande do Sul foi o tema do Tá na Mesa da Federação desta quarta-feira. Mesmo com avanços recentes, a rodovia ainda enfrenta décadas de atrasos e gargalos, o que segue impactando a economia dos municípios da fronteira oeste. A gente vai conferir agora na tela. Esperada há décadas, a duplicação da BR-290 é considerada estratégica por ser um dos principais corredores logísticos para o escoamento da produção de grãos do oeste gaúcho até o porto de Rio Grande. Segundo o DENIT, os projetos são do final dos anos 90 e as obras foram contratadas entre 2013 e 2014, mas sofreram sucessivos atrasos, principalmente por falta de recursos. Na última quinta-feira, o ministro dos Transportes, George Santoro, entregou 14 quilômetros duplicados da BR-290 em Pantano Grande. Também autorizou o início das obras no trecho entre Arroio dos Ratos e Butiá. Ao todo, a duplicação prevê 115,7 quilômetros. Acho que é mais significativa Arroio dos Ratos e Butiá para o usuário da rodovia, né? Então, é um lote que foi dado reinício para ele, que agora a gente está nas tratativas administrativas. Saiu das questões judiciais, que tinha questão judicial, justiça contra o DENIT do consórcio, questões do passado, e hoje está na questão administrativa da ordem de início para que o consórcio nos entregue a documentação e assim a gente consiga atualizar os projetos, que é uma contratação integrada, e assim que possível iniciar de fato a obra na pista. Lideranças regionais destacam que a demora na conclusão segue prejudicando o desenvolvimento econômico da região. A 290 é uma obra estratégica não só para a fronteira oeste, mas para o corredor internacional. Temos vários eixos que ligam aí o Brasil, Rio Grande também, exportação. Então, de nada adianta nós produzirmos se não termos lugares para escoar, para exportar, para vender, para comercializar. Ela não se trata de uma rodovia do estado da fronteira oeste, é uma rodovia do Brasil. Ela é uma rodovia do Brasil. É por lá que entra toda a produção brasileira que vai para a Argentina, sai daqui, e que entra da Argentina para o Brasil. É um fluxo enorme, econômico, é um fluxo econômico enorme de turistas, e isso tem que, de uma vez por todas, ser olhado com outros olhos. A seguir, você já comprou um presente de Dia das Mães? Nós vamos conversar ao vivo com o presidente do Cindy Lojas para falar sobre a movimentação e a expectativa de vendas para esta que é uma das datas mais importantes do ano para o comércio. Nós já voltamos, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. O Dia das Mães está chegando e mesmo com orçamento apertado, muita gente não abre mão de comprar um presente, afinal de contas, essa é uma das datas mais importantes do ano para o comércio. Aqui em Porto Alegre, a expectativa é de lojas cheias e aumento nas vendas, mesmo com consumidores mais cautelosos, mas ainda assim dispostos a presentear as mamães para celebrar este dia especial. Para nos dizer o que os lojistas esperam e como estão se preparando para atender essa demanda, a gente está recebendo aqui na Supertela o presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Arcione Piva. Presidente, mais uma vez, boa noite, prazer em revê-lo. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos acompanham pela RS em Movimento. É um prazer enorme para o Cindy Lojas estar aqui conversando um pouco sobre essa data tão importante que é comemorar o Dia das Mães no próximo domingo, dia 10 de maio. Que é a segunda data mais importante do ano para os lojistas, não é mesmo? Para o comércio, de maneira geral. Continua sendo a segunda data mais importante, só perde para o Natal. A Black Friday vem crescendo bastante, mas ainda o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o varejo brasileiro. E agora, nós estamos na quarta-feira, faltam 5 dias, reta final, né? Como é que vocês do Cindy Lojas vão sentindo essa movimentação no comércio, nas lojas, nos shoppings, no centro histórico, que é um foco muito forte, né, de loja de calçada? Como é que vocês sentem essa procura pelo presente do Dia das Mães, presidente?
Bom, o Cindy Lojas realizou 2 pesquisas, uma com consumidores e outra com lojistas, e ambas as pesquisas nos mostraram um sentimento muito otimista em relação a esta data. Os consumidores pretendem fazer compras acima do valor de 2025, isso que é muito bom, né? No valor total de compras, são mais presentes de valor menor, mas acaba que o valor total é um pouquinho maior do que 2025. Já os lojistas que a gente ouviu estão muito otimistas, 99% deles esperam vender igual ou mais do que 2025. Então isso nos anima, né? E os resultados dessa semana, os movimentos dessa semana que antecede o Dia das Mães, como é o normal no Brasil, no varejo brasileiro, o brasileiro sempre deixa para os últimos dias as compras, tem se mostrado de fato um movimento bem superior ao que vinha tendo nas semanas anteriores. Então, a nossa expectativa é de que realmente essas expectativas se realizem e que o comércio tenha aí uma venda muito positiva nesta data do Dia das Mães. Porque o incentivo é realmente a data, a efeméride, né, presidente? Porque a economia eu acho que não está ajudando muito. Não sei qual é a sua opinião. Nós estamos com um número recorde de endividados no Brasil, mais de 80 milhões de pessoas endividadas. Então as pessoas realmente fazem um esforço para presentear as mães por causa da data, porque a economia talvez não esteja ajudando muito. Com certeza, tu falaste muito bem, a economia não tem ajudado muito, a gente continua com juros muito altos, né? Isso prejudica muito, especialmente quem necessita de parcelamento, né? Também a gente tem aí, neste momento, é um dos momentos mais críticos de nível de endividamento das famílias brasileiras, especialmente as gaúchas. Isso nos preocupa muito, mas mesmo assim, segundo os consumidores e segundo os lojistas, a expectativa continua sendo de um Dia das Mães muito positivo, né, em relação a 2025, o que realmente demonstra que o consumidor está valorizando muito essa data, né? As mães têm uma importância muito grande nas famílias, né? Isso ajuda gera um esforço maior dos consumidores para eles comprarem aquele presente para presentear as mamães que realmente merecem todo o carinho do mundo, né? E como é que está a campanha do Cindy Lojas para essa data que vocês estão premiando lojistas, clientes, com sorteios especiais? O senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, o Cindy Lojas de Porto Alegre lançou, juntamente com a Nota Fiscal Gaúcha, uma campanha que ela começou lá no dia 20 de abril e vai até o próximo domingo, no mesmo período da campanha Dia das Mães, onde a gente está sorteando 5 prêmios diários, né, através da Nota Fiscal Gaúcha, informando o CPF na compra em lojas que são vinculadas ao Cindy Lojas Porto Alegre. Então, Porto Alegre e Alvorada tem lojas cadastradas, são mais de 700 lojas que estão participando dessa campanha. 5 prêmios diários, 4 prêmios de R$100 e um prêmio de R$200. E no dia 15 sortearemos mais 2 prêmios de R$5.000 através de compras realizadas informando o CPF. É uma campanha que ajuda muito o varejo local, essa é a nossa intenção, né, de fortalecer o varejo local, especialmente aqui de Porto Alegre, como o Cindy Lojas de Porto Alegre e Alvorada, fortalecer o comércio dessas 2 cidades. Através dessa campanha, a gente está ajudando também os lojistas a venderem mais e fortalecendo mais o varejo local, que é o que realmente importa para nós. Maravilha, porque ir às compras, né, procurar um presente para a mãe e ainda concorrer a prêmios e daqui a pouco ganha um prêmio, sempre é um bom incentivo, né, para a clientela ir até as lojas. Olha, já são 10 dias já da campanha, já são uma quantidade de mais de 50 clientes que já ganharam. E que maravilha! Uma boa parte deles já repassou o dinheiro para o consumidor para ele voltar a fazer compra, quem sabe comprar um pouquinho a mais, um presentinho a mais para a mamãe, né? Que merece, né? E no dia 15 terá os 2 prêmios lá de R$5.000. E a gente vai continuar fazendo essas campanhas nas outras datas também. O Cindy Lojas gostou da ideia, né? A gente fortalece o comércio local, ajuda a conformidade dos negócios, né? Quanto mais gente fizer compras e informar o CPF, mais chance de ganhar. Quanto mais gente comprar e emitir a nota fiscal, ele vai estar ajudando a economia, né? E fortalece o varejo local. Quem compra no varejo local fortalece a economia local, coloca mais comida na mesa de todos os gaúchos, né? Todos os porto-alegrenses.
O senhor comentou no início que o Dia das Mães ainda é a data mais forte depois do Natal, mas está seguido de perto pelo Black Friday, né? Que é uma data mais de tecnologia, um pouco, inovação, né? Aparelhagens eletrônicas. A que se deve isso, presidente? Qual é a análise que vocês fazem no Cindy Lojas? Por que o crescimento tão grande do Black Friday que daqui a pouco pode desbancar o Dia das Mães? Na verdade, a Black Friday ela acaba assim, tá chegando perto e possivelmente no futuro vai até ser a segunda data mais importante em função do ticket médio das compras, né? Porque é uma compra mais programada, uma compra aquela para toda a família, né? O refrigerador, o ar-condicionado, a televisão, são produtos de valor agregado maior e que acaba fazendo com que o volume de negócio, volume financeiro, ele cresça rapidamente, né? Então, é por isso que a gente imagina que logo aí, mais 2, 3 anos, quem sabe, a Black Friday seja a segunda data, perdendo somente para o Natal. Porque o Natal continua... Aliás, inclusive tem, na Black Friday, compra antecipada de Natal. Muita gente compra presente de Natal também na Black Friday, né? Aquele presente mais caro se programa com a compra, né? Como é 25 dias antes normalmente a última sexta-feira do mês de novembro, né? A campanha, efetivamente, a Black Friday, efetivamente, a última sexta-feira do mês de novembro, está próxima já ao Natal. É uma data que já tem a primeira parcela do 13º à disposição dos consumidores. Então, tudo isso ajuda a fomentar essa data como uma data que se torna cada vez mais importante, né? Mas o Natal continua sendo ainda a data mais importante, a Dia das Mães também, até o momento, ela é a segunda data mais importante e vamos contar aí com os consumidores para continuar comprando no Dia das Mães para que a gente continue deixando uma data bem importante para o varejo e também para as mães, né? Porque não, né? As mães merecem todo o carinho do mundo. Claro, não vamos deixar, né, de lembrar sempre das mamães aí, não vamos deixar essa data ser esquecida, né, e cair para terceiro lugar. Temos que reforçar o Dia das Mães aí bastante como uma data especial para presenteá-las. Presidente, muito obrigado pela participação mais uma vez. Boas vendas, bons negócios até domingo, nas promoções, nos sorteios e em todas as promoções aí que o Cindy Lojas está fazendo. Muito obrigado pela participação conosco. Muito obrigado, um feliz Dia das Mães a todas as mães aí do Rio Grande do Sul que acompanham aqui o RS em Movimento, um beijo carinhoso para todas elas. Bem lembrado. Essa eu não estava lembrando aqui da gente já desejar, né? Desde já, bom Dia das Mães para todas as mamães. Obrigado, presidente. Boa noite. Valeu, obrigado. Presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Arcione Piva, falando aqui no RS em Movimento. Chegou a hora de irmos até o Estúdio do Tempo. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato. Boa noite para você também que nos acompanha. O governo do estado realizou hoje um simulado de resposta a desastres na Serra Gaúcha. Mais de 400 profissionais participaram de um treinamento que simulou um deslizamento de terra lá em Bento Gonçalves. A ação serviu para testar, na prática, como funcionam os protocolos de emergência que foram criados depois das enchentes de 2024. Foram usados helicópteros, ambulâncias, equipes de resgate e até simulação de pessoas desaparecidas e soterradas. Tudo para simular uma situação real de perigo e conseguir aperfeiçoar esses protocolos de resposta. É realmente uma coisa muito necessária, principalmente nesse momento em que a gente vive. Esse tipo de preparação se torna ainda mais importante justamente pela tendência de chuva nos próximos meses, com a provável influência do El Niño aqui no sul do Brasil. E já que a gente falou em chuva, em Alegrete, lá na fronteira oeste, o rio Ibirapuitã subiu e mais de 100 pessoas tiveram que sair de casa. O nível chegou a mais de 1 metro acima da cota de inundação. Isso depois das fortes chuvas que atingiram a região na semana passada. A boa notícia é que o nível da água já está baixando. Apesar disso, é necessário ficar atento, porque tem uma nova frente fria que deve se deslocar pela Argentina e trazer mais chuva forte aqui para o estado, isso a partir de amanhã. Mas daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo completa para todo o estado. De volta para ti, Renato.
Valeu, Canever. 2 anos depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, o Estado inicia uma série de ações para marcar a reconstrução e reforçar a preparação para novos eventos extremos. Nesta tarde, em Porto Alegre, um encontro no Centro Administrativo Fernando Ferrari tratou das soluções para lidar com eventos severos no Estado. Vamos conferir na tela. O encontro desta tarde reuniu autoridades, especialistas e servidores de diversas entidades ligadas ao enfrentamento de desastres ambientais. Como a gente pode melhorar, por exemplo, a questão de avisos, focando em fenômenos que têm um potencial destrutivo local, mas que conseguem ser previstos. Os participantes avaliaram os desastres ocorridos em 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul e destacaram a importância de investir em ciência e planejamento para reduzir os impactos de futuras catástrofes. A gente trouxe lá 2 exemplos de iniciativas que a gente conduz no FSM e que são bastante relevantes nesse contexto, de documentar eventos de tempestades aqui no Rio Grande do Sul e também de avaliar como que esses estragos acontecem, porque isso vai responder no número de eventos que acontecem aqui na região, E muitas vezes a gente acaba não tendo a documentação precisa, logo não sabem o número exato de eventos que acontecem nem a intensidade dos mesmos, e aí a gente tem esse projeto que trabalha do ponto de vista de extensão universitária, ensinando a população a se proteger de certas situações de risco e também documentar quando um evento acontece nessa cidade. E também essa parte que a gente vai a campo documentar quando uma tempestade acontece. Por quê? Porque é importante a gente dimensionar o estrago que ela causou e identificar qual o fenômeno causador daquilo. Se foi um tornado, se foi uma microexplosão, por exemplo. A previsão de eventos ocasionados pelo fenômeno El Niño no segundo semestre é um dos pontos de destaque nas discussões. Porque nós já temos aqui esses fenômenos acontecendo comumente no Rio Grande do Sul e em situações em que nós temos a atuação do fenômeno El Niño, esse número de ocorrências ele se torna um pouco mais frequente, Então a gente vai certamente ter alguns impactos no segundo semestre, não apenas associados à chuva, mas também alguma ocorrência de temporais e tempestades que afetam o Rio Grande do Sul normalmente nessa estação, especialmente do final do inverno para o começo de primavera. E aí a gente está discutindo exatamente essa questão porque o Rio Grande do Sul já é sensível a isso, mas a gente tem esse potencializador que é o El Niño. O secretário executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática diz que as consequências do fenômeno precisam ser analisadas com cautela e que uma nota técnica sobre o El Niño está sendo finalizada e será apresentada nos próximos dias. Nós estamos concluindo hoje uma nota técnica do Comitê Científico, especificamente do Núcleo de Clima, Monitoramento, Prevenção e Alerta, que tem 3 elementos básicos. O primeiro elemento, explicar o que é o El Niño. O segundo elemento, a partir das condições que nós temos hoje, uma previsão, o que se pode dizer em termos dela ser forte ou fraca. E, num terceiro momento, além do fato de haver um evento extraordinário, se houver ou não, o desastre não se caracteriza somente pelo evento extremo, climatológico extremo. Além do evento climatológico extremo, ou do evento meteorológico extremo, que seria o caso, nós temos também uma questão de como está a área que vai ser afetada. Então, essa área, existe exposição, ou seja, existe algum uso nessa área, pode ser para a população, pode ser para a atividade econômica. Se não existe nenhuma exposição, não vai haver desastre. Simplesmente nós teremos, por exemplo, uma inundação no ar. Bom, se existe exposição, existe vulnerabilidade, então o fato de ocorrer um evento extremo não significa necessariamente um desastre. Bom, já estou aqui com Irineu Guarnier Filho, que vai tratar desse assunto. 2 anos da enchente de 2024. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Este é o tema do ponto de conexão de hoje, Vamos avaliar aí esses 2 anos da enchente, o que foi feito de lá para cá e o que ainda falta fazer para prevenir aí futuros eventos climáticos extremos que não estão descartados. E a gente acabou de ver aí na reportagem os alertas estão pipocando por todos os lados e são entidades sérias, são profissionais sérios que estão fazendo esses alertas. Então, é preciso que o poder público, a comunidade, enfim, todo mundo esteja preparado. Se não vier, se esse quadro mudar lá adiante, que a meteorologia ela é melhor, dinâmica, né? Ela muda o tempo todo. Se mudar lá adiante, melhor. Mas temos de estar preparados
para o pior cenário. E é isso que a gente quer avaliar no programa. É que essa previsão de El Niño que apareceu aí na reportagem, né? Ela já existe há um tempo e a gente vem perguntando para os meteorologistas, eu e tu, hoje, já entrevistamos aqui no programa, no teu programa também, mas a gente está sempre preocupado e isso está sempre sendo revisado e atualizado, né? Porque são modelos, são mapas dinâmicos que volta e meia tem uma informação nova. Hoje, inclusive, saiu uma informação do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, que indica uma probabilidade de alta temperatura do Pacífico, 2 graus a mais do que o normal, do que já estava sendo previsto, e que traz talvez um El Niño de alta intensidade, ou seja, o que já era ruim, que vai causar transtorno, provavelmente vai ter muita chuva, está se desenhando talvez um El Niño mais forte ainda, o que é um alerta, né? É um alerta importante, são entidades sérias fazendo esse alerta, esses índices de aquecimento do Oceano Pacífico que acabam impactando no clima aqui, porque a atmosfera toda ela é interligada, né? Interligada, quer dizer, nós estamos no mesmo planeta. Esfria lá, esquenta aqui. O que acontece lá no Pacífico se reflete aqui, e essas temperaturas são muito altas, segundo os meteorologistas que acompanham isso dia a dia, são muito altas e não são as que a gente já conhecia. Então, vamos nos preparar para isso. Então, hoje a gente vai ouvir aqui no programa, por exemplo, o Ismael Orbach, que é assessor da área técnica de agricultura da FAMURS. Vamos ouvir o Mário Rocha, coordenador da Secretaria Municipal de Reconstrução, Resiliência Climática e Defesa Civil. Muito importante esse trabalho do município de Eldorado. Dourado foi muito atingido, talvez um dos municípios mais atingidos, praticamente 100% da área urbana. Manuela Fonseca, coordenadora executiva do Regenera RS, e o Eduardo Carvalho, diretor do Sindicato dos Engenheiros, o SENGE-RS também. Também queremos ouvir os engenheiros sobre a resiliência de nossas cidades, de nossos prédios, enfim, para ruas, para enfrentar um possível evento climático extremo, que nós não desejamos. Vou imitar o teu gesto aqui, batendo na mesa 3 vezes. Tem que bater. Não queremos que aconteça isso, mas temos de estar preparados. E veja que está tudo interligado, né, Irineu? Como tu disseste, a palavra interligado falou do clima, né? Falou da meteorologia. Na reconstrução também está tudo interligado. Vai trazer os engenheiros que são responsáveis por boa parte da reconstrução das estruturas, diques, né? De dizer o que é de diques, pontes, enfim, barreiras, os próprios prédios, né? As casas, né? E que poderão nos indicar como estão as estruturas hoje, se elas aguentam novos eventos climáticos, né? Porque a gente tem estruturas muito antigas no estado, né? Ontem veio o Pedro Simão aqui, o Pedro Simão foi um grande governador que aumentou a infraestrutura do estado, fez ponte, fez viaduto, fez estrada. Mas isso foi em 87 até 90. Né? Que ele governou o estado. Ou seja, essas pontes estão com 40 anos mais. Imagina. Né? E outra coisa, nós entrevistamos outro dia um engenheiro aqui no programa e ele disse o seguinte, que está mudando, a própria engenharia está revendo os seus cálculos, por exemplo, para pontes hoje em dia no Rio Grande do Sul. Os pilares têm de ser maiores. É verdade. O formato dos pilares tem de ser hidrodinâmicos para permitir a fluidez do curso d'água, enfim. Muita coisa precisa ser revista. Pontes mais altas também, porque a gente viu como a água cobriu facilmente as nossas pontes e levou algumas embora, né? É que a água caminha, né? A água procura espaço. E ela tem muita força. E ela tem força, ela vai pelos buraquinhos, pelas fissuras. E essas marcas, né, Renato, ainda estão visíveis aí na paisagem urbana. A gente passa por alguns lugares e ainda vê ali a marca da enchente. E, principalmente, essas marcas ainda estão muito vivas na saúde mental das pessoas. Também. Vamos falar sobre isso também. Muita gente adoecida com estresse pós-traumático e outros problemas que ainda não conseguiram superar esse episódio. Muito bem, ponto de conexão, 9 horas da noite, tratando dos 2 anos da enchente do Rio Grande do Sul, que é uma bandeira nossa aqui na Rede RS também, para que não se esqueça, né? Para que a gente volta e meia, toque nesse assunto para cobrar também a reconstrução do Estado, a recuperação da sociedade. Nascemos durante a enchente. Cobrimos a enchente. Né? O ano passado fizemos aqui uma semana de ponto de conexão e de programas sobre o primeiro ano da enchente. Então, por quê? Porque isso impacta. Essa é a nossa missão também, Essa é a nossa missão e a vida dos gaúchos depende dessas informações. E o jornalismo trabalha como prestador de serviços, né? Essa é a nossa missão também. Obrigado, Irineu. Até logo mais. Obrigado, Renato. Até. 9 da noite, ponto de conexão aqui na Rede RS. Foi lançada nesta terça-feira, na sede da Farsul, a 21ª Jornada Nespro e o 2º Congresso de Criadores. Segundo coletiva
Durante a coletiva de organizadores e lideranças do setor, foram apresentados os principais eixos da programação dos eventos que acontecem nos dias 24 e 25 de junho no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Vamos assistir na tela. Com a proposta de aproximar a produção acadêmica da realidade do campo e debater tendências para a pecuária de corte, a Jornada Nespro e o Congresso de Criadores voltam a ser realizados juntos. Na edição de 2025, foram mais de 600 participantes no evento. A programação terá palestrantes com reconhecimento internacional e deve abordar gestão, tecnologia, oportunidades de negócios e novos mercados para a carne brasileira. Tem um olhar muito externo, que é como fazer gestão. E a gestão talvez seja a questão mais importante para decidir qual a tecnologia que vai ser utilizada, quais os processos inovadores e como a pecuária gaúcha pode se tornar mais competitiva frente aos grandes concorrentes que estão ao lado hoje, Uruguai e Argentina, sendo que o Rio Grande do Sul ainda precisa importar 50% da carne que consome, importar, obviamente, de outros estados brasileiros, mas é carne que não tem o idioma gaúcho. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades e um evento dessa natureza traz um palco para a discussão desses elementos e também a possibilidade dos pecuaristas conhecerem todas as inovações que estão à sua disposição. Que é o reconhecimento desse alicerce do estado do Rio Grande do Sul e do país, que é a atividade da pecuária de corte bovina. Então, desta forma, estamos muito felizes, a Farsul totalmente engajada, irmanada para a construção de um grande evento, mas principalmente reconhecendo esta atividade que é histórica no nosso estado, no nosso país e que engrandece não só dentro das nossas fronteiras como fornecimento de uma carne de qualidade, mas para o mundo todo como uma cadeia produtiva extremamente importante e principalmente a primeira colocada na exportação desde o ano passado. Neste ano, o evento ganha ainda mais relevância diante do cenário desafiador enfrentado pela cadeia da pecuária bovina. Questões sanitárias internacionais e impactos de conflitos globais estão entre os fatores que mais afetam o setor. O foco da programação será ajudar o produtor a tomar decisões com base no que pode ser controlado dentro da propriedade. São 2 dias de muita qualificação. Os temas são os mais diversos, impactantes e necessários para a pecuária. A gente tem pautado muito a importância do pecuarista deixar de ser analógico e passar a ser digital, fazer uma pecuária com muita gestão, metas, métricas, e a gente tem visto nesse momento de uma delicadeza desse momento da agricultura, a crise na agricultura devido à questão climática, o quanto que a pecuária vem como uma atividade resiliente, segura e super rentável, mas isso requer gestão. Então, a ideia do nosso congresso é levar todas as pautas de qualificação, levar conhecimento para o pecuarista, fazer com que ele saia de dentro da sua porteira, da sua propriedade, para comunicar com a população urbana. Interessados em participar dos painéis podem realizar a inscrição pelo site oficial da 21ª Jornada Nespro. Olha, nós estamos aqui sob um estado de emergência na área da saúde em todo o Rio Grande do Sul. Foi um decreto feito pelo governador do estado na semana passada e a situação das emergências está realmente muito complicada. A gente vai dar uma olhada aqui no nosso dashboard, que é onde mostra toda a situação das emergências da capital nesse momento, só para a gente ter uma noção, porque a Porto Alegre está realmente superlotado. É muito acesso, muita síndrome respiratória, muito pedido de consulta eletiva, muitos casos. O primeiro caso, a primeira especialidade mais procurada é a oncologia, tem as questões das síndromes respiratórias também, e a gente vai ver rapidinho ali, ó, na emergência adulto do Hospital Conceição, ali, ó, primeiro reloginho já está no vermelho porque está
estourado em 141%. À direita tem o Hospital de Clínicas com 284% acima da capacidade de atendimento. Eu já estou me fixando aqui só nas emergências, para a gente ter uma noção. A Santa Casa está com 243%, altíssimo também, e o São Lucas da PUC, aqui do outro lado, do nosso Tecnopuc aqui, no outro lado da Ipiranga, com 440% também a mais de atendimento. Esses são hospitais que estão realmente extremamente sobrecarregados. E os postos de saúde da capital, o Bom Jesus, na Zona Norte, 146% acima da capacidade de atendimento, Cruzeiro do Sul, na Zona Sul, 130%, a Lomba do Pinheiro é o que está mais controlado ali com 92%, não está ainda sobrecarregado, mas está no limite, a UPA de Moacir Scliar, a UPA Moacir Scliar é de saúde mental, especializada em saúde mental, portanto está muito lotada com 347% de sobrecarga, e a saúde mental também do IAPI de 156% acima da capacidade. Vocês veem que não está nada dentro de um nível controlado, nada dentro de um nível ajustado, né, e aceitável para a situação de atendimento médico na capital. Por isso nós estamos sob esse decreto, a vigência desse decreto, e realmente a gente vai acompanhando os números aqui por uma questão de prestação de serviços também no nosso RS em movimento. Aliás, procure, né, vacina, faça os seus exames, consulte seu médico, esteja se resguardando aí dessas mudanças de temperatura, né? Cumpra o seu calendário de vacinas, que é a melhor coisa, é se prevenir para não precisar usar o posto ou ir até a emergência de hospital. A seguir tem a previsão do tempo e a gente vai conversar também com o gaúcho, indicado para atuar como árbitro assistente na Copa do Mundo. Nós já voltamos, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em movimento. Antes, o Lucas Canever diz que vem mais chuva por aí. Vamos voltar ao Estúdio do Tempo para conferir os detalhes. Pessoal, a gente falou nos últimos dias dessa semana que ia ter bastante variação no tempo. E amanhã é a vez da chuva tomar conta do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta que é válido para essa quinta-feira. O órgão adverte sobre a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul, que deve trazer temporais e rajadas de vento que podem chegar até os 100 km por hora. Essa instabilidade ela chega ainda de madrugada lá pela fronteira oeste do estado e aos poucos ela vai se espalhando. Os maiores volumes devem ser registrados em pontos lá do noroeste, do centro, do sul do estado e também em alguns pontos mais específicos da fronteira oeste, como é o caso de São Borja e Argentina, por exemplo, onde são esperados até 80 milímetros de precipitação. Agora, nas outras regiões, o sol pode até aparecer um pouco no começo da quinta-feira, mas com o passar das horas deve chover nessas áreas. Vamos conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Vamos começar lá pela Serra Gaúcha, onde o sol deve aparecer ainda no começo do dia, mas pela tarde a chuva deve chegar na região. Caxias do Sul, por exemplo, deve registrar de 18 a 31 graus. Agora em Gramado, também na Serra, as máximas chegam até os 30 graus, mas as mínimas ficam ao redor dos 19. Ao norte do estado, em Passo Fundo, a temperatura vai dos 17 até os 29 graus nesta quinta-feira, com esse mesmo prognóstico. Sol no começo do dia, mas com o passar das horas a chuva chega. Em Santa Rosa, as máximas vão até os 30 graus, com mínimas de 12. Agora, lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, deve começar a chover a partir da madrugada e a temperatura começa já bem baixa, ao redor dos 9 graus em comparação às outras regiões que a gente viu até agora, e as máximas chegam até os 24 graus. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 12 até os 31 graus amanhã. Vamos lá para a região dos vales agora, ver como é que fica a situação lá em Santa Cruz do Sul, mínimas de 11 graus com máximas de até 32. Assim como é o caso de Pelotas, no sul do estado, porém lá as mínimas ficam um pouco mais elevadas, ao redor dos 12 graus. No litoral norte, em Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina, a chuva deve ser bem menos volumosa, ao redor de até uns 10 a 20 milímetros mais ou menos, e a temperatura vai dos 20 até os 33 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o dia começa com o sol aparecendo, mas ao longo da tarde começa a chover, com temperatura que vai dos 20 aos 31 graus.
Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Rogério Amaral, boa noite. Seja bem-vindo. Renato Martins, boa noite. Obrigado novamente. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, tudo tranquilo. O Grêmio agora é uma tranquilidade, pelo menos na aparência, depois da grande vitória que teve fora de casa contra o Deportivo Riestra, 3-0. Mesmo que seja um time inferior, é evidente, ao Grêmio, o Riestra, mas vencer um time argentino lá em Buenos Aires por 3-0... Foi muito bom. Não é fácil, não. Tá? Foi muito bom. Mas esse, vamos falar daqui a pouco. É um dos nossos assuntos hoje. Nós temos tem o Inter também na Recopa. Tem o Inter na mas Recopa. Tem convidado no telão hoje. Daqui a pouco mais, 8 horas, o Internacional decide a Recopa contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. Mas tem convidado na nossa super tela hoje, Rogério. Porque Sim. O Rio Grande do Sul está sendo representado na arbitragem da Copa do Mundo. O árbitro assistente Rafael da Silva Alves é um dos 5 brasileiros que vão integrar o quadro de arbitragem na maior competição do mundo. E ele está conosco aqui. Rafael, boa noite. Seja bem-vindo à Rede RS. Boa noite, Renato. Boa noite, Rogério. Prazer poder falar com vocês aí num momento especial da minha vida profissional aí, pessoal, e poder compartilhar essa alegria com todos vocês, para mim, realmente é um privilégio. Tu já tens uma grande carreira, né, Rafael? Desculpa, eu acho que eu cortei o boa noite do Rogério. Boa noite, Rafael. Cumprimentos aí, não tive a oportunidade ainda, né, mas agora faço isso, te cumprimento aí. Realmente, méritos totais teus. Rogério, obrigado aí pelas palavras aí. Vocês que eu tanto acompanho aí, tanto acompanhei em jornada esportiva e tanto contribuiu para o meu desenvolvimento aí na carreira de arbitragem através de um bom entendimento do futebol, né? Então, fico feliz com as tuas palavras aí, realmente é um momento muito feliz aí da minha vida e estamos aí nos preparando aí nesses momentos finais aí para poder entrar em campo nesse campeonato tão importante aí, tão significativo na minha vida e na minha carreira aí também. O Rafael é gaúcho de Pelotas, tem 43 anos e é formado em Educação Física e Fisioterapia. E tem uma grande carreira, né, Rogério? Sim. Passou por grandes competições. Mas eu queria saber dele, para iniciar, essa emoção, quando ele recebeu a informação, quando ele recebeu a notícia, não sei exatamente como chegou essa notícia, essa convocação, esse convite da FIFA. Qual é o sentimento que aconteceu? E até tenta nos detalhar, Rafael, como é que foi o momento que você recebeu essa comunicação? Realmente, Renato, para mim foi um momento de muita alegria, né, nessa minha vida desportiva, mas que também me trouxe à memória os momentos que eu passei, né, de bastante sacrifício até chegar nesse ponto sublime aí da minha carreira, né? Então, eu saliento toda a minha trajetória enquanto árbitro profissional, né? Desde 2006, formado pela Federação Gaúcha, depois em 2011, quando eu ingressei no quadro da CBF, e em 2020 no quadro da FIFA, né? Então, é uma carreira aí de praticamente 20 anos dedicado ao esporte, né? Através do futebol, né? De uma ferramenta que eu fui muito incentivado pelo meu pai, que infelizmente eu perdi o ano passado, mas que contribuiu e contribui significativamente aí nessa minha trajetória, né? Agora de uma maneira diferente, né? Mais espiritualizada, mas ele permanece presente em mim a todos os momentos. E também é uma oportunidade também de eu agradecer a Federação Gaúcha, né? Que é a minha federação formadora, aí, por todo incentivo, confiança no meu trabalho para que eu pudesse me desenvolver, assim como todos os meus colegas árbitros e árbitros assistentes, né? Que contribuíram de uma maneira muito significativa para que eu pudesse chegar nesse momento aí de poder participar e de poder também levar a arbitragem gaúcha mais uma vez a um palco de Copa do Mundo, né? Já que foi representado também lá atrás por Renato Marcília em 94, depois por Altemir Hausmann em 2010 e pelo nosso trimundialista Carlos Eugênio Simon, que realmente é uma figura emblemática no futebol, dentro da arbitragem, e que para mim é uma referência máxima dentro do campo, que tanto
pude aprender com ele trabalhando e com os seus ensinamentos e conselhos, né? Posteriormente, agora eu na minha carreira de árbitro assistente. Então, realmente são pessoas e a entidade da federação que eu devo todo o meu respeito, gratidão e carinho, né? Então, dentro dessas possibilidades de poder participar da Copa do Mundo, eu, quando ingressei no quadro internacional na FIFA em 2020, eu vislumbrei, né, essa possibilidade de maneira efetiva, já que era um sonho meu desde do meu ano de formação pela federação, através dos torneios que eu tive a oportunidade de participar. Então, em 2020, eu fiz a Copa do Mundo Sub-20 na Argentina, e através de avaliações também fui convocado para as Olimpíadas de Paris, que eu tive a oportunidade também de fazer a final olímpica entre a França e a Espanha, no Parque dos Príncipes, que foi um momento extremamente importante para que eu viesse chancelando esse meu caminho e trilhando ele até a Copa do Mundo, né? Então, isso realmente é muito significativo. Após isso, eu fui convocado agora o ano passado para a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, né? Como talvez um último torneio, né, de avaliação para que eu pudesse chegar na maior competição do futebol do mundo. Então, realmente foi um trabalho significativo, assim, a respeito de muito sacrifício, de muito incentivo também por todas as entidades aí. E eu acabei que tive essa notícia há mais ou menos uns 50 dias, né, através da FIFA, e isso realmente foi muito, muito emocionante poder ser lembrado e poder também representar o nosso estado aí. Que legal. Muito bem. Aliás, o Rafael, você foi escolhido como o melhor árbitro assistente o ano passado, né? Campeonato Brasileiro, não foi isso? Foi. O ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar em 31 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A, e foi um ano importante para mim também nessa caminhada até chegar à Copa do Mundo, e era também era um sonho meu poder alcançar esse título significativo por um ano de bastante sacrifício, né? E também para que eu pudesse honrar também, de alguma maneira, o ano passado, todo o incentivo que eu tive aí da minha família e principalmente do meu pai, que não teve a oportunidade de... eu me emociono porque meu pai realmente foi um cara que me incentivou demais na minha carreira como árbitro, por gostar de futebol, por contribuir para que eu fosse um cara vencedor na vida. Então, realmente foi muito emocionante para mim esse título, que infelizmente ele não pôde participar, mas que de uma maneira física, mas que contribuiu também para essa oportunidade aí de chegar à Copa do Mundo. Ô Rafael, falaste no teu pai e é absolutamente justificada a emoção, não é? Agora, o teu pai tinha uma ligação também aqui com as tradições do Rio Grande do Sul, mas não era o futebol. Como é que é essa história? A gente vem de uma família de algumas pessoas que contribuíram para o nosso estado, né? O meu tataravô era o Protásio Alves, que foi o primeiro médico a fazer uma cesárea aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele trouxe a escola de medicina para o Rio Grande do Sul, não sendo uma capital federal, foi a terceira escola de medicina do Brasil. Primeiro tinha sido na Bahia, em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e ele trouxe para cá. Foi vice-governador 2 vezes. Depois veio o meu avô também, que foi um dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcha. Hugo da Cunha Alves foi patrão do CTG 35 por 2 ocasiões. Meu pai contribuiu de maneira significativa no Poder Judiciário também, era um oficial de justiça. E aí agora estou podendo também representar o nosso estado aí em uma competição internacional e de uma maneira também manter essa tradição da família aí, contribuindo de alguma maneira para levar o estado pelo Brasil afora. Sem dúvida, sem dúvida. Uma história muito bonita, né? Fora do futebol também, da família do Rafael. Mas se dissesse, Sensacional. Rafael... Hein? Sensacional. Que a tua
a grande inspiração no futebol, na arbitragem, foi o Carlos Simon, não é? Mas o Carlos Simon era árbitro, não era árbitro assistente. Por que a tua opção de ser árbitro assistente? Eu tenho, em relação ao Simon, eu tenho um apreço e eu sou um admirador do trabalho dele, porque ele foi um cara que sempre se dedicou ao futebol de uma maneira intensa, nos mínimos detalhes, e não é à toa que chegou em 3 Copas do Mundo, se dedicou de uma maneira sublime para que as coisas pudessem acontecer para ele, trabalhou em Olimpíadas, trabalhou em 3 Copas do Mundo, trabalhou em mundiais, diversas finais aí de Campeonato Brasileiro, é o maior árbitro em números de jogos na Copa do Mundo, então não seria diferente eu poder ter uma figura tão representativa para o nosso estado e para o futebol como um marco para mim que pudesse contribuir por tudo que fez, com alguns conselhos nas ocasiões que eu tive a oportunidade de conviver com ele. Então, realmente, para mim, ele é um cara que tem muito significativo nessa minha trajetória enquanto árbitro de futebol, né? E em relação à minha escolha de ser árbitro assistente, no meu período de formação de curso, eu estava meio na dúvida em relação a ser assistente ou árbitro, mas eu entendi que dentro do meu perfil como pessoa e dentro das minhas características físicas, eu poderia contribuir mais como árbitro assistente, de uma maneira de poder olhar o jogo de uma maneira mais de fora, que eu pudesse contribuir com um árbitro dentro do campo de jogo, olhando coisas que talvez ele não conseguisse enxergar. E eu também sou um cara que gosta muito de desafios. Eu sei que nessa função de assistente é uma função que ela necessita muitas vezes uma decisão milimétrica, e isso sempre foi um desafio. Então, correr atrás do perfeccionismo nesse aspecto aí, através da regra 11, sempre me seduziu muito. Então, isso foi um dos motivos também que eu fiz essa escolha aí pela função de árbitro assistente. A gente está vendo aí o Rafael, né, atuando em jogos com Messi, com Mbappé, briga do D'Alessandro e do Maicon, momentos tensos, né, hein, Rafael? É vida de árbitro, né? São momentos aí que também, às vezes, mais turbulentos, mas que são histórias que a gente guarda com muito carinho, principalmente dos Grenais, que para mim é o jogo mais difícil, no aspecto disciplinar, no aspecto de torcida, no aspecto de tensão, no aspecto do pré e pós-jogo. E eu tive a oportunidade de fazer diversos jogos de seleções, jogos de clubes europeus, de escolas diferentes, e eu posso afirmar que o Grenal é realmente o jogo mais difícil de ser trabalhado e de ser conduzido assim pela arbitragem. E realmente é um privilégio poder ter participado de tantos Grenais aí, com os quais eu já tive a oportunidade aí de ter trabalhado. O perrengue maior que tu presenciasse e de alguma forma estava envolvido, foi esse aí que nós vimos a imagem do Maicon e do D'Alessandro naquele Grenal, ou teve algum outro episódio na tua carreira? Esse momento realmente sublime e traz o que é realmente o Grenal, né? O jogo nem tinha começado e a arbitragem já tinha que conduzir, já tinha que mediar uma confusão antes da bola rolar. Quem olha uma imagem assim fria entende, às vezes pensa que isso estava no meio do jogo, mas isso não tinha nem começado o jogo. Imagina o quanto tenso um Grenal assim. E isso realmente, participar assim, de jogos dessa magnitude realmente é um privilégio. Então a gente, por ser gaúcho aí e ter essa oportunidade de viver na carne o que é o futebol dentro de um Grenal, realmente é de um privilégio incrível. 22 Grenais, né, Rafael? No teu currículo? Isso, eu tenho 22 Grenais aí, profissionais, né? Tive a oportunidade de trabalhar entre finais de campeonato, Grenais de campeonato brasileiro, enfim. Então são 22 Grenais aí que eu já trabalhei e realmente eu só tenho a agradecer. É a maior rivalidade no país, Rafael, na tua avaliação? Com certeza. Eu já tive a oportunidade de praticamente trabalhar em
em todos os clássicos aí pelo Brasil. E realmente, para mim, fiz também Olímpia e Cerro, fiz o clássico do Equador, Peñarol e Nacional, que é um clássico também difícil, mas eu posso afirmar que dentro de todos que eu trabalhei, realmente o Grenal é o mais difícil e os outros ainda não chegam perto. Não chegam perto, não sei se é porque nós vivemos aqui aqui na aldeia, assim, mas é um Grenal, é um jogo realmente diferente, que ele não acaba quando o árbitro sai do campo, ele dura às vezes 6 meses, vai durar 1 ano, vai durar uma semana de confusão, de lances, de aspecto disciplinar. Rafael, depois de Olimpíada, Mundial de Clubes, Libertadores e todos os demais jogos que tivesse a participação, qual é a tua expectativa agora para esse Mundial, para essa Copa do Mundo? É chegar na final ou chegar na semifinal? Essa é uma pergunta boa, né? Porque a gente, como um bom gaúcho, um bom brasileiro, a gente torce pelo futebol, né? Do nosso país. E, de fato, a gente está torcendo aí para que o Brasil inicie uma competição bem e que possa evoluir para que almeje aí, chegue numa final de campeonato e que possa trazer esse título para o nosso país. E só que desta maneira eu não poderia fazer um jogo final. Aí eu poderia fazer a semifinal realmente. Mas a expectativa é fazer uma boa preparação primeiro agora, quando a gente chegar, que já está estabelecido que nós vamos fazer um treinamento em Miami, e após isso ter as oportunidades para dentro da competição crescer também e dentro dessas peculiaridades, né, de não ter um país sul-americano talvez ou brasileiro, poder ter essa felicidade aí, esse sonho de trabalhar aí nos jogos decisivos, de semifinal, de final, aí realmente seria incrível para mim. Rafael, uma boa viagem, um bom treinamento, uma boa Copa do Mundo para você nesse currículo sensacional. Estamos torcendo por ti aqui, né? E eu acho que a gente concorda, né? Que ele pelo menos apite a semifinal para deixar o Brasil chegar na final, né? Porque uma coisa exclui a outra, né? O Brasil, se chegar na final, o Rafael não poderá estar em campo como árbitro. E além dessa trajetória, o Rafael, isso aí, é uma simpatia. Uma figuraça. Cumprimentos. Parabéns, Rafael. Parabéns, Rafael. Muito obrigado, Rogério. Viu? Maravilha, Rogério, maravilha. Renato, um prazer falar com vocês. Realmente estou muito contente em poder compartilhar com vocês e com todos aí esse momento especial para mim. E muito obrigado pela oportunidade aí de poder me escutar também, contar um pouco da minha carreira, da minha trajetória enquanto árbitro. Grande abraço, boa noite. Rafael da Silva Alves, o gaúcho, o árbitro gaúcho na Copa do Mundo. Rogério, faltam 5 minutinhos aí para começar o jogo da Recopa Brasil de Pelotas e Internacional. Vamos lá. Vamos ver então a reportagem do Giovanni de Oliveira, depois o Rogério, né? Rogério Amaral. Rafael, Rogério, Renato, é tudo com R hoje. Hoje é tudo com R. Tem o Roberto também. Faltou o Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Vamos lá, na tela. É noite de final em Pelotas. Brasil, campeão da última Copa da Federação Gaúcha, e Internacional, vencedor do Campeonato Gaúcho de 2025, decidem o campeão da Recopa Gaúcha. O Colorado viajou ao sul do estado com uma delegação que mescla experiência e juventude. Nomes como Alan Patrick e Bruno Henrique se misturam com os dos estreantes Fabrício Prado, Luiz Felipe e Gabriel Vinícius. O Chavante está em quarto no grupo 16 da Série D e vem de derrota por 1-0 para o Marcílio Dias na competição. A tendência é que o técnico Gilson Maciel escale um time parecido com o que vem atuando na Série D. Já o Inter, que vem de vitória contra o Fluminense na Série A, deve mandar a campo um time alternativo. Decide hoje e vale taça. Vale taça. Taça da Recopa, mas sim, é uma taça. Mas é uma taça, né? Vamos conferir as escalações aí, então, né, do Internacional, que vai com esse time que tem apenas um titular em relação ao último jogo, que é o goleiro Antony, né, porque o Rocher continua machucado. O Aguirre entrou no decorrer da partida contra o Fluminense, Juninho e Cleito Sampaio nem jogaram, Luiz Felipe é o jovem lateral esquerdo,
ainda do Sub-17, que já está no Sub-20. Ronaldo também. O Thiago Maia entrou na partida contra o Fluminense. Bruno Tabata não entrou. Alan Patrick também não entrou. E o ataque, Kaique e Borré, os dois entraram no segundo tempo. Então esse é o time escalado para começar a partida de logo mais, o time do Internacional. Tem o Bagé também. Quer ver o Bagé? Vamos lá. Hein? Vamos lá. A escalação do Bagé. Tá aí a escalação do Bagé, oficial. Não é? Como disse o Giovani na reportagem, perdeu. Bagé, de onde é que tirou o Bagé? Do mesmo lugar. Eu estou pensando aqui onde é que apareceu o Brasil. Roberto Amaral. Do mesmo lugar que tu tirasse o Roberto, tirou o Bagé. É o Brasil de Pelotas. Vamos lá. Tá bonita a escalação aí, ó. Pessoal alinhado. Buscando a recuperação. Lembrando que o treinador é o Gilson Maciel, o Gilson Cabeção, que foi atacante do Grêmio. Muito bem, muito bem. Tá bonita ali a escalação, Banrisul, tudo mais. E por falar em Grêmio... Vamos, tocamos ficha, então. Vamos lá primeiro. Não, hoje não tem reportagem. Não, tem o Luiz Castro falando. Vamos ver, o Grêmio fez, como eu disse, uma grande vitória, sem o Arthur, e isso é uma possibilidade que o torcedor gremista tem que começar a cogitar. Assim como o torcedor colorado não tem o Alan Patrick numa formação que hoje é a titular, quem sabe, por todas as circunstâncias, até porque o Arthur tem o contrato encerrado agora e deve voltar para a Juventus, né? Não sei se o Grêmio vai bancar 50, 60 milhões de reais aí pela compra do Arthur, mas já começa o técnico Luiz Castro a esboçar um outro time. Um time que é de mais transição rápida, né? Um time onde não fica tão com toque de bola no meio de campo. Né? Quando o Arthur está, a gente sabe que tem muito mais esse toque de bola no meio-campo. E aí o técnico Luiz Castro falou a respeito dessa vitória e desse time que fez os 3-0 no Riestra. Vamos acompanhar na tela. É importante realçar isso que vocês realçaram dos 5 jogos sem sofrer golos e em 3 competições diferentes, na Copa, no Campeonato, no Brasileirão e na Sul-Americana. Espero que a equipa continue a crescer e, como dizem, penso que em 8 jogos ganhámos 4 jogos, empatámos 3, temos uma derrota. Nos últimos 8 jogos temos uma derrota, foi opção minha. O Wagner levou o amarelo muito cedo e a equipa estava sujeita a muito jogo aéreo e a muita profundidade. E sabemos que num lance de um descuido podemos ficar com 10. O Luiz Castro aí, realmente, a alteração do time, quando se fala 3 zagueiros, talvez a maioria possa pensar que é para reforçar um sistema defensivo. Não, como disse o Luiz Castro, o Grêmio não tinha tomado gols nos últimos 4 jogos, como não tomou nesse. Um sistema de 3 zagueiros é para favorecer uma armação e uma transição mais rápida, onde os laterais são alas e se posicionam do meio campo para frente, na maior parte do jogo. Não é? E foi isso que o Grêmio fez, por isso, com os 3 zagueiros. E o Wagner Leonardo, me parece que com cartão amarelo aos 7 minutos do primeiro tempo, né, poderia ter comprometido todo esse pensamento de jogo aí, por isso que foi substituído pelo Balbuena ainda na primeira etapa. E o Grêmio deve manter isso, viu, Renato? Muito bem. Deve manter. Agora, a Muso e Braithwaite se destacaram, né? Se destacaram, mas nós não temos tempo para ouvi-los. Infelizmente, a gente tinha a declaração dos dois aí. Dia 22... O que é México e Gana? Não, é porque o Amuso foi convocado pela seleção de Gana. Exatamente. E muito pelo que ele produziu aqui no Grêmio nesse período. Então, por isso que ele foi visibilidade. Convocado. Aí tem que ver se o Grêmio vai liberá-lo. Acredito que sim, né? Não é obrigatório, porque não é data FIFA. Não é data FIFA. Mas, de qualquer maneira, acredito que o Grêmio vai liberar o Amuso. Voltas amanhã? Amanhã eu volto. Roberto. Rogério Amaral, obrigado. Para falar do jogo do Bagé. Como é que foi o Bagé? Obrigado, Rogério. Grande abraço. Melhor momento do programa aqui, o RS Movimento, sempre termina em alto astral. Fica por aqui, 9 da noite tem o Ponto de Conexão com Irineu Guarnier Filho. Eu desejo para vocês sorte, saúde, sucesso. Vamos ver o jogo do Internacional agora. E amanhã, 6h30 da tarde, eu espero vocês aqui, ó, na tela da Rede RS. Obrigado pela audiência, tenha uma ótima noite.